Ok, maravilha, estamos aqui mais uma vez, seu amigo Ismael Filho, hoje recebendo como convidado o ilustre deputado Rubem Júnior. E é com ele que a gente vai conversar. Rubem, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Rubem, nós temos hoje um descrédito muito grande por parte da população com relação aos políticos. A gente sabe que existe uma crise de credibilidade no meio político em relação ao povo. Por que isso está acontecendo, Rubem? Olha, na verdade esse problema não é de agora, ele já vem de muito tempo. O que ele fez agora foi desaguar numa grande onda de manifestações que começou, na verdade, em junho de 2013, que a tendência é se potencializar e desaguar agora nessa eleição. Um dos motivos é o nosso sistema político, onde afasta os eleitores, os partidos são subutilizados, cada vez mais as pessoas votam em pessoas e não em projetos, em ideias, e todo esse descrédito termina justamente por criar essa onda de insatisfação. Soma-se a isso os péssimos serviços públicos hoje oferecidos no país de uma forma geral. A vida do brasileiro mudou, mas mudou da porta da casa para dentro. Hoje ele tem uma televisão, ele tem um celular com internet, ele tem uma geladeira, ele tem uma moto. Mas da porta da casa para fora, a vida continua muito ruim, com problemas gravíssimos na saúde, na educação, na segurança, no saneamento. Então chegou a hora justamente de fazer esse enfrentamento, esse debate. A população sempre quer mais e é justo que se queira mais. E agora é hora de pedir por melhorias, por reformas. E isso só é possível se fazendo, em primeiro lugar, uma reforma na política, mudando a maior parte dos políticos. Existe muita dúvida do eleitor com relação ao papel de um deputado, por exemplo, né? Tem gente que pensa que deputado é para fazer pontes, deputado é para consertar ruas, ajeitar hospitais, consertar hospitais, enfim. Não é esse o papel de um deputado. Qual é o papel de um deputado? Qual é o seu papel, por exemplo? Olha, nós temos 3 funções típicas. A primeira é legislar, é fazer lei. Toda e qualquer determinação tem que sair a partir do legislativo. Então, de certa forma, nós temos como determinar o que vai fazer o executivo e, de certa forma, o que o judiciário vai poder aplicar. Então, o legislativo era para ser um dos poderes o mais importantes. Primeira função, legislar. Qual é o problema? As flores não nascem das leis. Nós temos mais de 100 mil leis no país e lei demais termina por não servir. O povo desconhece as leis que tem não são aplicadas e infelizmente elas se transformam em meras folhas de papel. Então a primeira função nossa é legislar. A segunda é fiscalizar. O legislativo tem que fiscalizar tanto parte do judiciário quanto principalmente o executivo. Ver se as políticas públicas aprovadas na lei orçamentária estão sendo cumpridas ou não. Ver também no debate político se as promessas de campanha foram cumpridas ou não. E o terceiro, e igualmente importante, é a função de representar o povo. A Assembleia é a casa do povo, o poder legislativo é o poder democraticamente que é da essência do povo. É por isso que o governador, o presidente e o prefeito, quando vão tomar posse, eles não tomam posse na prefeitura. Eles tomam posse lá no Poder Legislativo, porque é lá que eles buscam justamente esse sentido da representatividade e da legitimidade. Infelizmente, a maior parte da população não acompanha o Poder Legislativo, não acompanha a política. Hoje, se nós perguntarmos o nome de 5 deputados estaduais no Maranhão, nós temos dificuldade de contar. Se a gente perguntar quem participou do último Big Brother, a escalação do Flamengo, ou os atores que estão trabalhando na nova novela, todo mundo sabe. Enquanto a gente der mais atenção para a novela do que para a política, as coisas infelizmente não vão melhorar. Acredito que a gente vem no caminho de um progresso e essa participação popular, essa cobrança tem que ser cada vez maior para definitivamente a gente ter uma democracia participativa no nosso estado e no nosso país. Como foi o seu mandato, deputado? O que foi feito de importante nesse seu mandato? O que de fato contribuiu? Pode ser marcado pela essência do projeto, a nossa forma de atuar. Eu nunca votei contra professor, nunca votei contra policial militar, nunca votei contra o trabalhador. Em especial agora, nos 2 últimos anos, que eu sou líder do bloco parlamentar de oposição na Assembleia. Eu é que faço o enfrentamento contra o atual governo, denunciando, propondo as alternativas, oferecendo as denúncias ao Poder Judiciário para que sejam apuradas as responsabilidades. Então nós demarcamos o nosso papel no Estado, com as dificuldades, por exemplo, de ser deputado de oposição, sem ter emenda parlamentar, sem ter acesso ao governo. Então nós fizemos o nosso contraponto. A oposição, neste caso, atua mais para representar, dizer o que faria e o que fará, e também para fiscalizar o governo. Acredito que ao final do segundo mandato nós cumprimos o nosso papel na Assembleia. Pode parecer redundante, mediante o que você falou, deputado, mas é difícil, né, fazer oposição num governo massificador como esse, imperialista, digamos assim.
No Maranhão, ainda mais difícil, porque aqui nós temos o poder mais antigo do país, é a última oligarquia que já está aí há mais de 40 anos. Nós enfrentamos, de certa forma, o poder judiciário, parte do Ministério Público, o poderio econômico, o controle da maior parte da imprensa, e é contra isso tudo que nós lutamos. Só que o sentimento, a vontade do povo do nosso estado é clara, é latente e o desejo de mudança é significativo. Por mais que nós tenhamos dificuldade na Assembleia, que nós fiquemos do lado derrotado na Assembleia, que nós não tenhamos conseguido grandes avanços, por exemplo, na aprovação das emendas parlamentares, ainda assim essa luta valeu a pena por saber justamente que a gente está lutando do lado do povo e que o que nós ouvimos nas ruas é o que nós representamos na Assembleia. Por mais difícil que seja, nós temos a sensação de estar com o dever cumprido. Para finalizar, queria que o deputado deixasse seu recado para o eleitor que está prestes aí, a gente está à beira das eleições. Qual é o recado que o deputado deixa para esses eleitores? Que na verdade a gente consiga fazer a diferenciação do mal político e do bom político. Como em qualquer outra profissão, existem as diferenças. O que nós temos que ter é a consciência que o que nós debateremos nesses próximos 2 meses definirá o rumo do Maranhão pelos próximos 4 anos. E que, portanto, nós temos que investigar se o candidato tem ficha limpa, se ele responde a algum processo, quais são os projetos que ele já defendeu, se ele conhece a cidade, se ele conhece a região, se ele está pronto para representar o povo das nossas cidades e do nosso estado. Sabendo diferenciar o bom político do mal político, eu já estarei satisfeito por ter a convicção de que nós cumprimos o nosso papel durante todo esse tempo e que isso é que nos credencia agora para colocar o nome à disposição aos voos ainda maiores no nosso estado. Deputado, muito grato por ter nos recebido. Fica aqui o recado do deputado Rubens Júnior e você em casa, acompanhando aí a nossa programação, ouviu e agora pode testificar aí da seriedade deste jovem político, deste jovem rapaz, não dessa promessa, mas desta realidade da política maranhense e política brasileira. Este é o seu Redação Geral, com Ismael Filho.